meninas e meninos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal e eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 8º ano. Bem-vinda, 8º ano! Como vocês sabem, eu nunca estou sozinha e hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Clisma. Bem-vindo, Clisma, espero que você goste dessa aula. E quem também veio com a gente hoje foi a nossa queridíssima professora Viviane Santos, que daqui a pouco a gente dá um oizinho para ela, tá? Antes, e pensando na acessibilidade, eu vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos cacheados, na altura do queixo, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou hoje com a farda azul e uma calça jeans clara em pé em frente à câmera para dar essa aula para vocês, tá? Aula esta que vocês sabem está disponível tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Então, basta vocês entrarem lá no YouTube, assistirem as aulas que já estão lá, que são as aulas de todo o nosso programa, todas as aulas que já fizemos aqui no Educa Recife estão no canal, tá certo? E também temos o aplicativo que pode ser baixado tanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, quanto pelas lojas de aplicativo, tá? Pelo QR Code a gente tem o chat, que é a ferramenta interacional, e hoje, como eu já disse, quem faz nosso chat é nossa queridíssima, brilhante professora de língua portuguesa, Viviane Santos. Olá, professora! Olá, professora Camille, olá, 8º ano, todo mundo que está aí em casa, na rua, assistindo, onde quer que seja, né, na TV, no celular. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu já estou aqui conectada no chat, então você já pode mandar o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento, tá certo? E assim como a professora Camille, eu vou me autodescrever, tá? Pensando em acessibilidade também. Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, cacheados, que hoje estão presos em um coque, tá certo? Eu tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada aqui atrás de uma mesa redonda com o computador à minha frente e hoje eu visto uma blusa verde. Então, se você está aí em casa e quer comentar e conversar com a gente enquanto a aula acontece, participa lá no chat e também deixa o seu comentário lá no nosso canal do YouTube Educa Recife. Exato, e como disse, obrigada, professora. Como disse, né, a professora Viviane, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, a gente não morde qualquer dúvida, joga no chat. E se você não pode ver a aula agora, assistir a aula agora, né, enquanto acontece ao vivo aqui dos estúdios do Educa Recife, vocês sempre podem ir lá no YouTube, tá? E hoje, mesmo estando em clima de Copa, né, estamos em clima de Copa, animadíssimas com a performance da nossa seleção, mas, mesmo num clima festivo, a gente ainda precisa falar sobre alguns assuntos que não são tão divertidos, né? Nada divertido. Nada divertido. E não sei se vocês lembram, mas há 2 aulas atrás, a gente falou um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. E eu ia chegar na parte dos estereótipos racistas, que eu acabei não conseguindo terminar. E aí hoje eu trouxe uma aula um pouco diferente, né, do que normalmente a gente tem na nossa disciplina, mas uma aula que eu chamei de Quem Pode Escrever, para a gente pensar um pouco sobre autoria negra e estereótipos racistas. Então, meu plano é o quê? Discutir um pouquinho, né, de novo, ainda, um assunto que vai continuar necessitando de discussão e de conversa, né, que é o racismo, e para apresentar a vocês alguns autores negros de literatura brasileira, cuja leitura vai o quê? Nos enriquecer, vai nos fazer refletir, vai nos deleitar também, né? Com certeza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando sobre os estereótipos racistas, né, e conhecermos alguns autores negros. Vamos revisar um pouquinho, por exemplo, o que é preconceito, que é um julgamento sem conhecimento de causa. Temos a discriminação, que é um ato de diferenciar, tratar as pessoas de modo diferente por diversos motivos. E a gente tem o racismo, que é uma forma de preconceito ou discriminação, mas que é motivada por causas raciais, né? Pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não se limita a eles. A gente viu, por exemplo, o que é um estereótipo, né, que é uma construção cultural, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que crenças, costumes
os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para essa construção, essa ideia pré-concebida, né? É como se estereótipos fossem caixinhas de classificação que a gente preconcebe, no caso a gente meio que herda, né? Culturalmente, os costumes, os valores, os hábitos, e a gente continua perpetuando essas ideias, essas caixinhas. Por isso, na maioria das vezes, a gente diz que o estereótipo é uma construção, né? Aparece de maneira inconsciente, porque a gente foi construído consumindo e reproduzindo esses estereótipos. Então, eles surgem quase que automaticamente quando a gente se depara com determinadas pessoas, né? Estamos tão habituados com esse tipo de comportamento que muitas vezes o reproduzimos sem perceber. E um dos grandes responsáveis, né, por essa perpetuação dos estereótipos estes que fundamentam, né, que dão justificativa a discursos racistas, são justamente os produtos culturais, né? Isso, professora Viviane. Sim. Então, a gente tem como produtos culturais a literatura, a música, o cinema. O que mais, professora? A arte no geral. A arte no geral, né? Pintura, videogames também. Videogames, quadrinhos. Né? Então, todos esses veículos são produtos culturais. Moda, perfeitamente. Produtos culturais que vão... eu queria um sinônimo para perpetuar. Para propagar? Pronto. Obrigada. Professora, essa mulher é o quê? Brilhante. Para propagar, para a gente continuar disseminando essas ideias. E essas ideias se fundamentam em preconceito, em racismo, tá? E aí, isso aqui a gente já falou um pouquinho. E aí, os estereótipos a gente já falou um pouquinho também. E aí, vamos de fato agora perceber alguns estereótipos que a gente vê circulando o tempo inteiro e nem sempre a gente percebe. Sim. E aqui, eu esqueci de falar, mas a gente precisa incluir os discursos midiáticos publicitários, né? Que também, além de tudo, lucram com a perpetuação de certos estereótipos. Uma baixaria, né? Uma baixaria, exatamente. Quando você parar para pensar que alguém ganha dinheiro perpetuando ideias. Ou discursos racistas, soa absurdo. Absurdo. Surreal. Mas é prática, né? E aí a gente também precisa pensar na falta de representação. Porque esses estereótipos continuam circulando, porque a gente não consome diversidade. Então, a gente acaba lendo sempre os mesmos racismos, os mesmos estereótipos, consumindo as mesmas coisas, quando a gente tem pessoas negras produzindo cultura, produzindo todos esses produtos culturais por um outro viés, né? Que aí faz com que a gente perceba muitas nuances, né? Do racismo e de outros preconceitos. E aí eu quis focar nesses... E aí vamos pensar, primeiramente, o que é que fundamenta esses estereótipos, né? É justamente o nosso passado escravista, do qual a gente não pode esquecer e não pode se orgulhar. Assim como em todas as colônias, né? A gente teve essa prática, a gente foi um país erguido com trabalho escravo. E a diferença, assim, é que, historicamente, a escravidão como um sistema econômico, político, não político, mas econômico e de trabalho entre aspas, né? Acometeu diversos povos e etnias ao longo da história. Mas essas escravidões, né? Esses povos que foram feitos cativos foram por motivos de guerra, invasão. A diferença é que o sistema escravista europeu pós-século XV, ou seja, naquele momento que a gente está nas grandes navegações, inseriu o caráter racial como justificativa ao cativeiro. Então, agora a gente pode dizer que, agora eu digo, no século XV, podia-se dizer que podia-se escravizar pessoas negras porque essas não tinham alma. Essas eram corpos feitos para servir. E aí a gente tem essa fundamentação, e aí o caráter racial do sistema escravista brasileiro e das colônias. E aí, a partir, né, do século XV, ela faz com que o corpo negro ele não consiga se diferenciar do corpo escravizado, mesmo pós-abolição. Porque não há como mais classe, não há como negar
que você, pessoa negra, descende de pessoas escravizadas, que foram escravizadas contra a vontade. Não caiam na conversinha, na ladainha, né, que às vezes acontece, das pessoas dizerem que a escravidão não foi assim tão ruim, ou que era possível fugir, né, ou que era muito tranquilo. Eu não sei o que é que passa, né? Quando você, um argumento, assim, é um bem argumento difícil de se acreditar. Porque você associa a escravidão a uma raça, isso. né? E acha que isso é natural. E aí, para desassociar isso, gera todo um trauma histórico, Isso. né? Todo um processo. Exatamente. A gente não pode esquecer que houve sim um processo de manutenção dessas pessoas nesses espaços, né, de pessoas negras nesse lugar de ausência de poder. E um dos mecanismos para se manter as pessoas negras em seus lugares, entre aspas, é justamente a manipulação desse imaginário coletivo. Mas é um imaginário que se torna negativo, né, perpetuado culturalmente, que no caso até hoje submete o negro à condição de um ser humano sub-humano, ainda que de forma implícita. Aí eu trouxe uma citação de Conceição Evaristo, que eu uso sempre que eu posso, porque é interessante, né, quando ela diz que a ficção ainda se ancora nas imagens de um passado escravo. Então, assim, quando a gente tem pessoas negras na ficção, essas pessoas negras são sempre imaginadas dentro desse espaço de um passado escravo, né? Em que a mulher negra, em especial, né, era considerada só como um corpo que cumpria as funções de força de trabalho de um corpo de procriação de novos corpos para serem escravizados. Então você continua repetindo a mesma imagem simbólica de pessoas negras na ficção como pessoas escravizadas ou exploradas, a gente vai ver outros estereótipos, e o corpo da mulher negra como sempre esse corpo da força e da procriação para novos escravizados. E é engraçado porque é uma reflexão sobre o quanto o imaginário ficcional ele é importante e relevante e constrói implicações sociais muito mais graves do que a gente pensa. A gente pensa que a narrativa ficcional é simplesmente contar uma história, quando na verdade você está reforçando para milhares, se não milhões de pessoas algum imaginário específico, algum estereótipo específico, até a quebra desse provável estereótipo, né? Se a gente pega literaturas mais contemporâneas da própria Conceição, em que a gente tem a ocupação de espaços diferentes do que a literatura vinha fazendo até então com essas pessoas negras. Então, na literatura contemporânea hoje, há uma tentativa de quebra não só do estereótipo racista, de vários estereótipos sociais, né? Mas é muito poderoso. Propõe-se, na verdade, uma redescrição, né? Você redescobrir, você colocar essas pessoas que são ausências, que não possuem poder, né? Um grande poder social, que não encarnam corpos que são padrão, que são... e aí você redescreve essas vivências, e aí você pensa em possibilidades, né? E a gente amplia. Aí vamos conversar um pouquinho sobre esses estereótipos, tá? A gente tem o estereótipo do negro mágico, que é esse personagem cuja única finalidade, eu vou pedir pra gente colocar em tela cheia, pra gente acompanhar aqui, é aquele personagem sábio e místico, que sempre aparece para salvar o dia do protagonista branco. Só com essa descrição eu posso citar, acho que pelo menos uns 4 personagens do cinema, da TV, que tem essa função, cuja única existência é salvar o protagonista branco. É aquele personagem, aquela pessoa negra mais velha, que é sábia, que é um pouco mística, né? Cheia de sabedoria e espiritualidade e poderes sobrenaturais. Em alguns casos, ele costuma ser de origem muito humilde, um zelador, um prisioneiro, um mendigo. Olha aí, mais dicas aí de vários personagens, né, que a gente conhece. Mas pouco se preocupa com a própria condição. O único objetivo da vida desse personagem é resolver os problemas do protagonista branco. Então, aconselhar, resolver a vida, mostrar os caminhos, agir quase como um guia, um amuleto da sorte, digamos assim. E é a negação do próprio protagonismo. Isso. Né? Ele vai ser sempre um personagem secundário porque ele não pode ser o personagem principal, então é bastante problemático. E aí a gente tem um outro que a gente consegue ver, na verdade, não só como está aqui descrito, mas atualizado, né? Que é o da mãe preta, o da aia preta.
o da mummy, né, que a gente pode dizer em inglês, que é essa figura que ela costuma ser uma escrava ou uma ex-escravizada, ou, atualizando, uma empregada doméstica, né, que ama demais a família branca. Sim. E serve e faz tudo por ela. E aqui tem um outro detalhe. Geralmente ela é descrita como gorda ou pouco atraente, porque ela é apenas maternal. E ela materna apenas o quê? A sua família branca. Os seus próprios filhos a gente sequer tem noção, né? É supersticiosa e cozinheira de mão cheia. Não raro, ela atua como ama de leite ou babado das crianças da família, além de realizar todos os afazeres domésticos e fazer as vezes da conselheira da patroa e de seus filhos. Então, é um outro exemplo de um personagem negro que serve somente aos outros personagens brancos. Então, a gente não tem um protagonismo, como disse a professora Viviane, a gente não tem uma trajetória, a gente não tem um aprofundamento do personagem. É uma personagem que vive para ser mãe da sua família branca. E isso é limitante, isso esgota as possibilidades, isso romantiza uma condição de cativeiro, né? É um trabalho escravizado, é um trabalho que não havia remuneração, que não há prazer em fazer esse trabalho. E aí, quando a gente coloca esse estereótipo, a gente romantiza uma condição. E é um trabalho que até recentemente não havia nem Uma legislação. Uma legislação, né? Direitos trabalhistas assegurados. Então, a partir do momento em que se regulariza a questão das empregadas domésticas, você tem toda uma conquista de direitos trabalhistas que permitem com que essas pessoas recebam 13º, férias, acumulem FGTS. Então, um horário de trabalho fixo, por exemplo. Direitos que até então eram negados. Por quê? Porque é uma relação de trabalho que herda essas condições escravizadas, que é romantizada pela personagem da Mãe Preta, da Aya. Tranquilo, gente. Eu sei que o assunto não é um pouco pesado, assim, mas é importante que a gente reflita. Porque quando a gente reflete, a gente consegue perceber e a gente vai rompendo com esses padrões, tá? A gente tem, claro, o escravizado, escravizada, que é, na verdade, a maioria da representação que a gente tem de pessoas negras em TV, na mídia, no cinema, é no papel de pessoas escravizadas. E aí, além de empregados, atores e atrizes negros também costumam ter emprego garantido em novelas de época, no papel, é claro, de escravizados. Além de reproduzir o estereótipo do negro em posição subalterna, né, o problema com esse tipo de representação é que em 99% dos casos, essas novelas não mostram uma versão... elas nos mostram uma versão muito amena da escravidão. Não é incomum a gente ter, por exemplo, um personagem escravizado que é muito afeiçoado à família que o subjuga. Isso é uma romantização, isso é uma atenuação. E essa propagação, essa perpetuação dessa ideia de uma escravidão amena é que faz com que muitas pessoas ainda digam que as pessoas negras foram escravizadas porque queriam, porque não foram fortes o suficiente para se libertar quando o sistema escravista ele é construído para subjugar as pessoas, né? E até a própria ideia de romances românticos que são instaurados, né, em algumas novelas, em alguns livros, de que é a personagem branca que se apaixona por um escravo, e aí você tem a atenuação daquilo que deveria ser uma relação de exploração, né? E aí fica tudo mais sutil, fica tudo mais tênue. E isso é uma narrativa bastante complicada. Isso, porque cai de novo na romantização. Quando a gente romantiza, a gente não percebe os problemas, né? A gente não questiona. A gente tem o malandro também como um outro estereótipo que, inclusive, é um discurso que pode fundamentar um excesso de violência policial contra pessoas negras, por exemplo. Ou, lembra que a gente falou dos tipos de racismo? Então, aquele racismo estrutural, né? O racismo mais social. O malandro pode se manifestar tanto em personagens negros adultos como crianças. E aí é uma crueldade, porque parece que crianças negras, elas não podem ser crianças. Elas não são crianças, elas sabem demais, assim. Elas não são dotadas de ingenuidade, que é do processo infantil, isso, né? Porque isso é fruto do quê? Do racismo. Enquanto homens brancos com 35 anos são considerados garotos, meninos negros de 12 anos já são adultos. Então, por quê? Porque é por causa dessas ideias, né, que você tem de pessoas negras como marginais, como perigosas,
como malandros, né? Atuando por vezes como alívio cômico, esse tipo de personagem gosta de dar uma de espertinho e dobrar as regras a seu favor. Ele é o cara do jeitinho brasileiro e não raro, é habitante da favela ou da periferia, que a gente tem um combo, né? Um combo de preconceitos, um combo de estereótipos, que é dizer que pessoas negras e pobres são automaticamente malandras ou bandidas, e isso é muito complicado, porque ainda fundamenta diversas ações racistas, tá? E aí, a gente já falou, né? Para que serve pensar isso aqui? Mas aí eu digo, quem pode escrever? Porque, veja, a escrita, quando eu digo que conhecimento é poder, que escrita é poder, é que a escrita, além de uma fixação de memória, é também uma ferramenta de poder. A educação foi um dos primeiros direitos negados às pessoas escravizadas, porque assim elas não procurariam a liberdade, por exemplo. Você proibia escravos, né, escravizados de lerem, de serem alfabetizados, porque assim eles não podiam forjar suas cartas de alforria ou seus passes, porque você tinha essa distinção do analfabeto também como uma pessoa sem poder. E aí a gente precisa perguntar, quem pode escrever, né? Então, quando a gente fala de escrita, é necessário observar a ausência de escritoras e escritores negros na história da literatura. Quando citados, parecem até que são raridade. Então, não há uma falta de voz, não há uma falta de produtos produzidos é ótimo, né? De produção negra. Há uma falta de divulgação e sobra esquecimento histórico, né? Aí eu trouxe alguns autores. Eu vou ter que passar rapidinho, porque eu me empolguei no assunto. Ó, a gente precisa começar com Maria Firmina dos Reis, que é apenas a primeira romancista brasileira. Mulher negra, abolicionista, também fundou a primeira escola mista e gratuita do Estado, do Maranhão. Então veja que mulher incrível, a gente não escuta falar sobre ela, né? Temos também Carolina Maria de Jesus, que de vez em quando eu trago aqui, né? Que escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e que ela escrevia a sua rotina como catadora de papel, moradora da antiga favela do Canidé, e ela escrevia em cadernos que ela achava enquanto ela coletava o papel, veja só. A gente tem aqui, belíssima, Maria Carolina de Jesus. A gente tem Ana Maria Gonçalves, que é mineira e a sua principal obra meu Deus, eu esqueci o nome. Um Defeito de Cor, tá aqui no texto. Eu estou correndo para dar conta de tudo. Defeito de Cor. E aí, Um Defeito de Cor conquistou o prêmio de Casa de las Américas na categoria de literatura brasileira e é uma obra inspirada, né, na vida real. Temos Conceição Evaristo, que é outra que eu trago sempre aqui. Xodó, né? Porque ela é o quê? Ela é doutora em literatura, teórica, poeta, romancista, contista. Essa mulher é tudo. E ela cresceu também em Belo Horizonte e tem uma diversidade de obras. Poncia Venâncio, Olhos d'Água, Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Então ela faz parte dessa voz negra contemporânea, né? Tanto ela quanto Ana Maria Gonçalves são autoras vivas ainda. Trouxe Cruz e Souza, fazendo assim, né? Uma loucura no calendário. Cruz e Souza é um injustiçado. Ele era conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro e foi o único poeta que não era miscigenado, né? Como é o nome? Durante o período simbolista. Então, a gente tem um poeta simbolista, que já é um movimento um pouco escanteado nos estudos brasileiros, e um poeta negro, filho de ex-escravizados. Então, oi, amiga? É uma injustiça o É uma simbolismo injustiça. ser escanteado, porque Eu concordo. Eu amo o simbolismo, adoro. Eu acho Eu que tem poemas concordo. muito potentes. E Cruz e Souza é autor de poemas lindíssimos e de muito rigor estético, né? E é esquecido porque é negro. A gente tem Machado de Assis, que foi embranquecido durante toda a história literária. Inclusive, o reconhecimento da negritude de Machado de Assis é uma pauta bem contemporânea, né? De se repensar esse embranquecimento. Não só ele, como Castro Alves também, que eu não pus aqui. Então, Machado de Assis dispensa apresentações, né? Um dos grandes autores da literatura brasileira, que fundou aqui estéticas como o realismo, que é um irônico, um cronista social,
dono do grande mistério literário que é Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E a gente tem também... Ah, pronto, era esse. Mas eu também falei de quem? De Castro Alves. E a gente poderia citar aqui infinitos. E aí, claro, eu trouxe alguns mais antigos, né? Alguns que a gente estuda em literatura e também contemporâneos. Eu poderia citar também diversas outras obras. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula 2. Né? Uma segunda parte, Trechinhos, né, uns trechinhos, porque hoje a gente também focou muito na parte dos estereótipos, mas nada impede que a gente possa ampliar essa discussão, né? O meu tempo está chegando ao fim, como vocês podem perceber, que eu comecei a falar muito rápido. O pobre do Clisman está aqui sofrendo. Mas eu queria terminar nossa aula com essa citação de Nelson Mandela. Ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. O que a gente fala O depois que é que a gente fala depois disso? Só que a gente pode repensar todos esses imaginários negativos, esses estereótipos. Vamos consumir pessoas negras, gente. Né? Vamos consumir a cultura, vamos consumir as produções estéticas. Sim. E não digo só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas, quilombolas, pessoas que não são dentro das normas de gênero e sexualidade, nem normas corporais. Então, vamos ampliar o sensível, como dizia nosso professor, né, professora Viviane? Pois é. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Obrigada, Clisma, aqui, as 1000 referências. Obrigada, Clisma. Obrigada à produção, que faz com que essa aula chegue até vocês. Obrigada, minha queridíssima professora Viviane, que só contribui com inteligência, beleza e charme, certo? Obrigada a você que está aí. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente. Tchau.